Boa noite, sejam todos muito. Depois, se puderem, no chat, dar um alô para confirmar o som, se tá legal. Estão me ouvindo bem? Se estão me vendo bem? Boa noite, Garcia. Boa noite, Felipe. Boa noite, Fabiana. Sejam bem-vindos. Darren. Boa noite, Lorena, Adriano, Márcio, Marcelo, Fabiano. Obrigado pelo feedback, Darren. O som tá ótimo, que bom. Porque eu tentei com um microfone de mesa e não gostei. Aí eu peguei o headset mesmo. Vai ficar com o fone aparecendo mesmo. Então sejam todos bem-vindos. Deixa eu dar mais alôs aqui enquanto o pessoal está entrando. Felipe, seja bem-vindo. Boa noite, João. E aí, Eduardo? Brusa85, é isso? E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí. O bate-papo vai ser sobre Stackable Guides, né? E também de Exoplan, consequentemente. Cara, preparei, acho que o melhor material da minha vida aqui para mostrar para vocês. Estou com muito material bacana. Espero que vocês gostem, tá? E fiquem à vontade para interagir bastante aí no chat. Bastante pergunta, tá? Vou responder todas, sem exceção. Não tem negócio de esconder jogo aqui, tá? Pode perguntar o que quiser, que eu vou responder 100%, tá? No final, mais pro final, a gente faz uma pausa justamente para responder as perguntas. Então, ao longo do bate-papo, vocês podem ir fazendo as perguntas, que depois eu paro e respondo todas, tá? Já deu a dúvida, pergunta na hora para não deixar passar, tá bom? Boa noite, Andrade, Aristóteles, Marcos, bem-vindo, André, Odonto Smart, João Neto. A live ficará gravada? A princípio não, João, vai ser só ao vivo, tá? Porque a gente preparou material muito especial para quem está prestigiando a live ao vivo, tá bem? Então, deixa eu preparar. Por enquanto vocês estão me vendo, né? Daqui a pouquinho eu já compartilho a minha tela com vocês, tá? Vou até abrir mais um casinho aqui enquanto isso, enquanto o pessoal está entrando. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Já vamos começar. Vou só abrir mais um casinho para mostrar para vocês aqui. Eu acho que vocês vão curtir. Bom, separei material teórico para mostrar para vocês e separei também muito caso clínico, tá? Então vocês vão ver muita cirurgia aqui para mostrar, pessoal, a reprodutibilidade disso, né? Como a gente planeja com previsibilidade e executa. Então vou focar bastante nessa temática, sabe, entre planejado e executado, demonstrando, né, o que foi planejado versus os casos clínicos, né? E fazendo esse comparativo do que a gente planejou versus do que a gente executou. Qual é o intuito disso? O intuito disso é mostrar a previsibilidade, né, que esse planejamento virtual e a cirurgia guiada trazem para a gente, né? Ao longo do nosso bate-papo, a gente vai abordar o planejamento virtual, principalmente na base Exoplan, que é um software de planejamento de implantes, tá? Então, faz parte do grupo Exocad, o software, né? Mas ele é um software específico para planejamento de implante. Então a gente vai falar um pouquinho de Exoplan, consequentemente a gente vai falar um pouquinho de Exocad, que é um software de manipulação de prótese, né? De enceramentos, de tudo de prótese, né? Desde coroas até barras de protocolo, etc. Tá bem? Então sejam todos muito bem-vindos. De onde vocês são? Fala aí no chat a cidade que vocês são. E se é cirurgião dentista ou TPD. Quero saber se tem gente do Brasil inteiro. Eu estava dando uma olhada nas perguntas, né? Nas respostas, na verdade, que vocês mandaram na pesquisa. Então, separei um material para a gente trazer para cá, tá? Deixa eu só terminar de abrir esse casinho aqui e a gente já começa o nosso bate-papo. Beleza?
Então é isso. Então é isso. Deixa eu ver. Cadê vocês? Vamos ver. Também te amo, Marcos. Tamo junto. Boa noite, boa noite. O senhor usa Blue Sky? As perguntas eu vou responder depois, tá? Vai mandando as perguntas, no final eu vou responder todas. São José dos Campos, bacana. Goiânia, Fortaleza, Gramado. Caramba, deixa eu botar para baixo aqui automático. Campinas, Tocantins, Atibaia, Cataguases, Joaçaba, Santa Catarina. Já passei por Joaçaba, técnico em prótese dentária. Gramado, Goiânia, já falei. Imperatriz do Maranhão. A gente tem um cliente de Imperatriz do Maranhão aqui no Planning. Era você, Ricardo? Acho que não. Não lembro. Mas eu lembro do nome da cidade. Porto Alegre. Porra, gente do Brasil inteiro mesmo, né? Centro-Oeste, Norte, Nordeste, só não tem do Rio aqui. Fortaleza. Caconde. Estância Menina. Boa noite, Fortaleza. Ribeirão Preto. Agora sim, um do Rio, Luiz Rodolfo. E aí, Luiz, beleza, irmão? Obrigado aí pela presença, cara. Luiz é um dos melhores clientes lá do Planning, que documentação sempre perfeita, instruções claras, muito bom trabalhar contigo. Vitória, Terra Boa, já trabalhei em Vitória. Santa Fé do Sul, Volta Redonda, Belo Horizonte, Sete Lagoas, porra, sejam todos bem-vindos, fico feliz. Bom, chega de enrolação, tá? E vamos começar a mostrar o material que eu separei para vocês. E aí, Fábio, tudo bem, irmão? Seja bem-vindo. Bom, vou compartilhar minha tela toda. Deixa eu fechar o WhatsApp aqui. Beleza, vocês devem estar vendo a minha tela agora, correto? Vai dar um delayzinho do retorno. E vocês devem estar vendo a minha tela. Me dá um ok? Você está vendo a tela, por favor? Beleza? Então vamos começar, pessoal. Então, bate-papo. Foi? Tem um delayzinho do YouTube. Não está aparecendo a minha tela ainda? Calma aí. Deixa eu voltar. Vou apresentar. Compartilhar minha tela. Tela cheia. Compartilhar. Acho que agora eu fiz certo. Acho que agora acertei. Beleza, vamos lá, galera. Então, nosso bate-papo vai ser sobre Stackable Guides, foco em Stackable Guides. O que é isso, né? O que é esse nome em inglês bonito? Na verdade, nada mais é do que uma sequência de guias, que sempre um desafio que a gente tinha quando a gente começou a trabalhar com cirurgia guiada, lá atrás, há uns 8, 9 anos atrás, a gente... Aí até hoje a gente tem esse desafio que era de como fazer as osteotomias, as capturas de prótese, até os guias de fresagem em determinadas situações de forma guiada, de forma mais previsível. Porque é muito comum, para quem já está inserido num contexto de cirurgia guiada, fazer isso à mão livre, né? Fresar um guia, fresar através de um guia, tirar o osso à mão livre, e na sequência encaixar um guia de fresagem de alguma forma e capturar uma prótese ali de alguma forma. E a gente começou a estudar possibilidades de fazer isso de forma mais previsível, de forma mais assertiva, de forma verdadeiramente guiada. Então, um histórico disso começou com o pessoal, acho que do DSD, né, que fez os Click Guides na época, que no Brasil começou-se, acho que mais ou menos ao mesmo tempo. Meu sócio e irmão, Diego Zimmermann, foi um dos primeiros precursores aqui no Brasil. Teve o pessoal da BDS também, que começou a fazer com imãs, o pessoal do Sul. E a gente, desde muito cedo, começou a aprimorar essa técnica, né? Começou a testar essa técnica na prática antes de poder virar um produto no meu Planning Center, né? E ao longo
desses bons anos aí de práticas, né, planejando, imprimindo e operando, a gente foi vendo uma série de melhorias a serem feitas, de limitações, de dificuldades, e aí, ao longo dos anos a gente foi maturando isso. Num primeiro momento, para virar produto do Plane, a gente até demorou para começar a fazer isso para os colegas, para abrir para os colegas fazerem. A gente estava centralizando na nossa equipe de implantos, a gente tem uma equipe grande aqui no Plane, e também para os parceiros, para os cursos de especialização, etc. E aí, depois que se pegou mais corpo, mais maturidade, a gente errou mais, acertou mais, aprendeu com esses erros, a gente resolveu transformar em produto. E aí, durante muito tempo, a gente foi tendo muito feedback e eu fiquei num dilema, se a gente deveria abrir esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento com o público em geral, ou se a gente deveria guardar isso para a gente. Então, durante muito tempo, estava com ciúmes, né, desse know-how, que não é um know-how só meu, né, é um desenvolvimento meu, um desenvolvimento da nossa equipe, das pessoas atreladas e também da própria empresa, mas a gente chegou com a conclusão de que seria melhor para todo mundo. Acho que a gente cresce o bolo para todo mundo. Quanto mais gente vier para o digital, melhor. Então a gente tomou a decisão de compartilhar isso, né, com o maior número de pessoas possível, para que a gente traga cada vez mais gente para o universo do digital, para o universo da guiada. Obviamente, parte desse pessoal vai planejar seus próprios casos, parte vai terceirizar, parte vai só planejar e não vai operar guiado, e parte está mais vendo como funciona, para quem sabe lá na frente começar a trabalhar. Então essa foi a ideia, esse foi o contexto. E para quem não me conhece, meu nome é Pedro, eu sou CEO do meu Planning Center, é uma empresa de planejamento, já é um centro de planejamento odontológico, uma das referências do país, sem muita falsa modéstia. A gente já está nessa jornada, como o meu Planning Center há menos anos, mas a gente veio de uma empresa no passado chamada Smart Solutions, que a gente teve a oportunidade, né, de adquirir a porção de cirurgia dela, o braço cirúrgico dessa empresa, para dar continuidade ao nosso trabalho. Na época, o Diego Zimmermann, meu sócio, me convidou para ser sócio dele, e cá estamos até hoje. E a gente já está com o meu Planning Center indo para 4 anos, mas nessa jornada a gente está completando 10, tá? Então já tem um lastro legal aí, né? E sempre fazendo casos para clientes, então a gente tem muito feedback, muito know-how, aprendizado disso. Bom, sou pós-graduado em implantodontia, sou colega da maioria aí, acho que a maioria é dentista, né, pelo que a gente estava olhando, e fiz uma pós-graduação de prótese também. Tenho esses cursos online, curso de Exocad, Exoplan, os Techable Guides, agora que a gente vai ver na sequência, e também participo de uns cursos presenciais aqui no Rio de Janeiro, os cursos lá do Inero, Instituto Inero, de implantodontia, enfim, atualização e etc., além dos próprios cursos presenciais do meu Planning Center, né? Que a gente faz credenciamentos, habilita cirurgiões a trabalharem, começarem a trabalhar com a técnica, mas nunca ensinando a planejar, né? Então isso foi uma decisão que a gente tomou no sentido de compartilhar, de fato, esse conhecimento com todos, rompendo esse paradigma. Então, falando brevemente do Planning, pessoal, para quem não conhece, uma empresa, já falei um pouquinho dela, a gente tem 4 braços, a gente tem o time de implantodontia, né, que os nossos planejamentos são todos feitos por implantodontistas, gravados, vídeos, comentados e enviados para os dentistas. É um trabalho diferenciado, eu acho que não tem paralelo no Brasil, eu acho não, tenho certeza. Ninguém trabalha nesse nível de planejamento, com material que é enviado para o dentista. A gente tem um braço de ortognática, principalmente. Surgery não é só ortognática, mas 99% é ortognática, né? Estética, onde a gente faz os enceramentos, os planos de tratamento, perioguides, etc. E uma central de impressão, 3D também. Mas não é o foco falar do Planning, e sim falar do nosso Stackable Guide, né? Aqui vocês já estão vendo 3 logos, né? Um logo do Exoplan, do Exocad e do Mesh Mixer. Então, o que é isso? O Exoplan é um software de planejamento de implante. Então, ele é o alicerce de tudo, né? Se eu quiser planejar um implante convencional, ou até mesmo um implante total, a gente consegue fazer isso tudo pelo Exoplan, sem precisar de nenhum outro software, tá? Agora, quando a gente quer fazer próteses, por exemplo, uma prótese provisória, tipo protocolo, por exemplo, ou um provisório unitário, uma ponte unitária, para capturar nesse implante, né? Aí a gente precisa de um software de prótese. Então, obviamente, a solução é o Exocad, que é o software de prótese que 99,9% dos brasileiros usam, né? Dos laboratórios, dos dentistas, usam o Exocad. Tá? E dentro desse contexto do Stackable Guide,
para fazer a costura dessa colcha, a gente usa um pouquinho de Mesh Mixer. Mesh Mixer é um software de manipulação de malha. Tá? Daria para fazer tudo, ou quase tudo, só no Exoplan Exocad, mas o Mesh Mixer vem para dar uma liberdade para a gente fazer mais ou menos o que a gente quiser. Tá? Então, a gente usa essa tríade para fazer os nossos planejamentos de Stackable Guide. Por exemplo, se eu quisesse só um guia de fresagem e osteotomia, talvez eu resolvesse tudo com o Exoplan. Agora, se eu quiser uma prótese, eu vou ter que usar o Exocad. Agora, se eu quiser fazer conectores, attachments, etc., eu vou precisar de um pouquinho de Mesh Mixer nessa mistura para fazer isso funcionar. Tá? Obviamente que a gente veio ao longo dos bons anos aí trabalhando esse método, né? Eu até costumo brincar que aqui no meu Planning Center, eu acho que eu não sou o melhor em nada da equipe. Vocês estão ouvindo apitos ao fundo, são as impressoras trabalhando, tá, pessoal? Eu costumo brincar que eu não sou o melhor em nada aqui no Planning. Eu ensino, eu treino um cadista, dá 6 meses, ele tá melhor do que eu. Galera, time de implante sabe muito mais de implante do que eu. A galera do time de pério tem muito mais conhecimento de manipulação tecidual e etc. do que eu. A única coisa que eu sou melhor do que todo mundo é como pegar o conhecimento e transformar em um método de trabalho, um processo de trabalho para a empresa, para treinar as pessoas que estão entrando na empresa, para treinar nas pessoas que vão trabalhar aqui no Planning, seja os implantodontistas, os cadistas, ou os periodontistas, enfim, e transformar isso de uma forma didática, né, de trazer esse conteúdo de treinar pessoas. Isso, modéstia à parte, eu acho que eu sou bom, eu tenho uma visão didática para a coisa, então foi pensando nisso que a gente criou esse material, beleza? Então, mostrar algumas possibilidades de trabalho. Primeiro delas é um fluxo de STL DICOM, aqui para protocolo de mandíbula, tá? Onde, por exemplo, a gente faz um guia base com uma indexação, guia base em rosa, essa indexação amarela. O que é essa indexação? Essa indexação é um dispositivo para ter certeza de que o guia está apoiado no osso corretamente, está na posição que foi planejado corretamente. E por que a gente faz isso? Porque a gente já tem uma estrada. Antigamente, a gente fazia sem essa indexação. E aí, quando chegava na hora de adaptar o guia base no osso, ele ficava pererecando. Então, o que a gente criou? A gente criou um dispositivo para indexar essa posição, para dar uma referência dessa posição. Então, depois que removido esse guia de indexação, faz-se a osteotomia e encaixa-se, né, um guia de fresagem e, na sequência, um guia de captura de prótese ou a própria prótese já com os conectores para ser capturada. Tem algumas formas de trabalhar, vou mostrar ao longo do nosso bate-papo essas possibilidades. Tranquilo, pessoal? Não esqueçam de mandar perguntas, tá? Vou responder absolutamente todas, mas para o final eu faço uma pausa e respondo uma por uma, não vou deixar passar nenhuma. Beleza? Vou seguir. Aqui agora, por exemplo, um casinho de maxila, mas a lógica é parecida. Só não coloquei o indexador aqui, porque nesse caso em específico, a maxila tem uma grande diferença, que é o palato. O palato é uma ótima referência para a gente, diferente do rebordo da mandíbula, que fica aquela prótese ali pererecana, aquela mucosa ali que a gente sabe como é que é. O palato não, o palato é um indexador muito melhor. Então, nesse caso, a gente fez sem essa indexação, mas com a mesma estratégia. Um guia base, um guia de fresagem, uma prótese aqui impressa para ser capturada. Essa prótese pode ser impressa ou pode ser fresada, as duas coisas. Como é que funciona isso, Pedro? Sim, a gente pode trabalhar com ela impressa e pode trabalhar com ela fresada. Na minha opinião, primeiro assim, custo-benefício da impressa é desleal, né? É muito mais interessante, né? Muito mais rentável trabalhar com a impressa do que fresada. Agora, falando de resistência, por exemplo, com essa geração de resinas que a gente ainda tem no Brasil, eu ainda acho as fresadas um pouquinho melhor, pessoal. Tá? Por exemplo, as resinas que tem Anvisa aqui com carga cerâmica, tipo Biocrown, Vitality, Nanolab, a da Odontomega, que acho que é a Master, né? A fresada eu acho que ainda é um pouquinho mais resistente, né? Eu acho não, é um fato. Agora, com a próxima geração de resinas, que daqui a pouco vai estar no Brasil, por exemplo, a Sprint Ray, que assim trouxe para o Brasil recentemente, voltou para o Brasil, né? Que já esteve no passado, inclusive a gente até tinha uma Moon Ray na época, e eles saíram do Brasil, agora estão voltando com assim. Tem uma geração de resinas que essa curva vai inverter, tá? E aí eu acho que a fresada vai, de fato, começar a declinar, porque a manufatura aditiva ela é muito mais rentável, muito mais interessante do que a subtrativa, tá? Bom,
Então, nesse casinho de maxila, agora olha a diferença para esse, pessoal. Isso aqui tudo eu vou mostrar para vocês na sequência, as possibilidades. Para esse caso, a gente fez o mesmo esquema nessa ilustração, de ter um guia base, um guia de fresagem, e aqui ó, eu não fiz a prótese com conectores. Eu fiz a prótese protocolo, já com os furos para capturar os implantes, né? Para capturar a prótese nos implantes, e fiz um indexador externo, um guia externo de posicionamento para essa prótese. Então, essa peça verde encaixa na prótese fresada, na prótese impressa, e ela encaixa no guia base. Na sequência, eu vou ter a oportunidade de mostrar um pouquinho mais para vocês desse fluxo de trabalho também. Tá bem? Então, isso aqui é uma outra forma de se fazer. A diferença é que a prótese, essa aqui é a vantagem dessa forma de trabalho, é que a gente não precisa ficar fazendo o corte, né, dos encaixes, né, da prótese fresada, da prótese impressa, tá? A desvantagem é que é um trombolho a mais ali, dá um trabalhinho a mais, então tem vantagens e desvantagens. Como tudo, quase tudo na vida, né? Vou seguir. Deixa eu passar. Agora, não só de pacientes com dentes vive o nosso método. A gente consegue trabalhar também para pacientes sedentos, pacientes portadores de prótese total, né? Ou que têm indicação de prótese total. Então, por exemplo, nesse caso de uma mandíbula edêntula, a gente parte da prótese do paciente, faz um duplo DICOM, né, o protocolo como se fosse um planejamento de cirurgia guiada convencional, tá? Cirurgia guiada e convencional na mesma frase não faz muito sentido, né? Como se fosse uma cirurgia guiada de paciente edêntulo, a gente vai fazer um duplo DICOM e a partir daí a gente consegue criar a mesma estratégia. Um guia base, aqui ósseo suportado, tá? Na frente eu vou comentar um pouquinho mais de detalhe, que primeiro ele é muco suportado, porque eu faço uma prótese, deixa eu ver se aqui no vídeo eu consigo mostrar. Deixa eu ver aqui. Pronto, olha essa peça aqui do vídeo, ela é um indexador, então eu só boto ela na mucosa do paciente, sem abrir retalho ainda, freso os pinos de fixação, tiro essa peça fora, ela só serve para isso, tá? E aí vou fazer o retalho, vou fazer o descolamento, vou botar o guia base e vou achar a posição desse guia base através desses pinos de fixação, beleza? E aí a gente faz a sequência, osteotomia, fresagem, etc. Tá bom? Então, essas são algumas das possibilidades desse método de planejamento através do Exoplan, Exocad e um pouquinho de Mesh Mixer. Então, eu vou começar a mostrar isso na prática para vocês, tá? Vou começar com o fluxo de STL DICOM. Para quem não está inserido ainda no contexto de cirurgia guiada, não se desespera, que a gente vai dar uma esclarecida disso mais à frente, inclusive vai dar uma oportunidade para vocês que não estão tão avançados ainda na técnica, ou não estão tão inseridos no fluxo de planejamento, cirurgia guiada, tá? Mas agora a gente vai falar de um cenário onde o paciente ainda tem dente, no caso para mandíbula, na maioria dos casos aqui para um protocolo. Então, mostrando esse caso, primeiro um esquemático aqui, só no que foi planejado e no modelo impresso. Então, olha só, o nosso guia base aqui está sem indexador, nesse caso, tá? Osteotomia planejada e executada em modelo, uma vista oclusal, do que foi planejado e operado em modelo, nosso guia de fresagem, a prótese, aqui ainda não estava maquiada. Essa aqui, se eu não me engano, foi fresada, não foi impressa, tá? Mas normalmente a gente imprime, na maioria das vezes. Inclusive, gera uma opção de pergunta, né? Vocês podem fazer todas as perguntas que eu sei que vocês querem fazer com relação à captura, com relação ao material, com relação a resinas, tá? Pode perguntar tudo aí que no final eu vou responder. E agora eu vou trazer esse caso para uma realidade. Esse primeiro caso que eu estou trazendo foi em parceria com o professor Augusto Bessa, nosso querido parceiro, tanto meu, né, quanto do Plene, profissional bem reconhecido no país inteiro, né? Cara de alto nível, bom padrão pra caramba. E aí a gente tem essa mandíbula, aspecto inicial do caso. Então aqui a gente fez um guia de indexação para posicionar a orientação desses implantes. Não, perdão. Para posicionar o guia base, né? Como eu falei anteriormente, para o guia base não ficar pererecando ali no osso, tá? Então, olha só, removida essa indexação, o que eu fiz aqui? Eu só tirei essa peça de cima, tá vendo? Tirei a peça de cima e expus aqui o nosso platô ósseo que está dentro do que foi planejado, tá? Então, a osteotomia realizada. Seguindo, a gente coloca um guia de fresagem adaptado, tá? Aqui vocês estão vendo que os attachments não são de imã, são
macho e fêmea, que é um que a gente usa bastante também. Hoje, com a evolução, a gente tem feito um mix, mas depois podem perguntar a respeito do que a gente fala no final, tá? E aqui foi utilizado FGM Arxis, né, o sistema de implante da FGM, que é um kit bem interessante, tem um kit compacto e tem vários recursos bem inteligentes para se trabalhar. Se tiver a galera de FGM aí, dá um alô no chat, trabalho com FGM. Então, seguindo a sequência de fresagem, implante Arxis sendo instalado de forma guiada, né? Tudo guiado até aqui. Depois que a gente colocou esse guia base, ele não saiu mais, né? Ele continua instalado no paciente. O esquema de angulação de pilares da FGM, que é bem interessante também, né? Então, olha lá, os pilares retos, né? E aqui a inclinação que a gente vai gerar neles para depois fazer os componentes, tá? Então, olha lá, para inclinar os componentes, né? Então, os componentes instalados, guia base ainda em posição, guia base removido, componentes, e aqui foi feita uma captura de uma prótese total que o paciente já estava usando. Não foi feita uma indexação de prótese impressa ou fresada para esse casinho. Então, só para mostrar a possibilidade, né, pessoal? Não é um fluxo amarrado. A gente pode fazer só um guia de osteotomia, um guia de fresagem, osteotomia, ou um guia com prótese, ou não, ou captura a própria prótese, ou não vai capturar porque não deu torque, então vai para a prótese total. São ferramentas, tá, pessoal? Isso aqui não é nada engessado, são ferramentas que a gente tem para utilizar no nosso dia a dia. E aí a foto final do caso, acho que a paciente deve ter ficado bastante satisfeita, né? Caso bem bonito. Mais um casinho que eu queria mostrar para vocês. Essa sequência aqui didática foi até feita pelo próprio professor Augusto Bessa, acho que ele tem usado nas apresentações dele, de um outro caso que a gente vai ver na sequência. Então, a gente tem uma indicação clara aqui para um platô, né? Um protocolo, no caso um metalo plástico, né? Barra, dente de estoque, resina em acrílico rosa. Então a gente tem guia base, um indexador, remoção desse indexador, osteotomia realizada, guia de fresagem, prótese impressa com conectores, né? E o planejamento. Não sei se o som está saindo para vocês, mas está tocando um rock aqui no fim. Planejamento no Exoplan, tá? Então é exatamente assim que a gente faz. Um pouquinho da finalização do caso do Mesh Mixer e mostrando para vocês a sequência de trabalho aqui em vídeo feito no ambiente do próprio software, tá? Então, botando lá osteotomia simulada, um guia de fresagem e também a prótese que foi impressa nesse caso para ser capturada na sequência lá junto dos implantes. Bacana? Então vamos lá. O caso na prática, documentação também cedida pelo professor Augusto Bessa no curso de atualização de implante que ele tem aqui no Rio, um curso presencial lá na Santa Casa, tá? Tá o Instagram dele aí para quem quiser, quem ainda não segue, quiser seguir o trabalho dele. Então o que a gente tem? Guia base, indexador, já o retalho rebatido, tá? Fixado, removido removido o indexador. Obviamente, condição periodontal aqui bem comprometida, né? Bem complicado. Paciente bem indicado para protocolo. Osteotomia realizada, salvo engano, com CVD, com o piezo, né, da CV Dentos. Olha lá um vídeo da cirurgia. Vou tirar o som aqui. Osteotomia com piezo, né, que é um pouco mais lenta, porém é uma precisão absurda, né? Então, tinha muito piezo ruim aqui no Brasil, né, no início, mas esse da CV Dentos, acho que o feedback é bem interessante do equipamento, não tenho vínculo nenhum com a empresa, mas parece que de fato é um piezo interessante, tá? Então, foi feita essa osteotomia em bloco. Deixa eu passar. Depois disso, a gente coloca o nosso guia base, nosso guia de fresagem encaixado no guia base. Implantes, novamente FGM aqui, implante da Arxis, tá? Novamente, pilares, personalização de pilares, né? Não muda, né? A gente tem um método de trabalho bem estabelecido, um fluxo fácil, uma prótese impressa e maquiada, tá? Essa aqui foi uma das primeiras que a gente fez, com resina impressa e maquiagem e resina foto na gengiva. Hoje em dia a gente tem um padrão até bem mais bonito para essa provisória. Vocês vão ver alguns casos que a prótese é bem mais legal. Captura com o flow da própria FGM. No aspecto imediato final, aqui ele fechou
os conectores, né, com resina foto mesmo, não foi com resina de gengiva, mas a gente tem um resultado final bem interessante, perto do que se tinha, né? Não botei um índice final aqui, mas só para mostrar, né, o que era esse status para o que a gente entregou no final imediato, né? Próximo caso, um dos primeiros casos que a gente fez aqui no Planning, com muito orgulho para o professor Mário Grosmo. Esse caso, inclusive, não foi planejado por mim, foi planejado pelo Diego Zimmermann. Eu que fiz o enceramento, fiz a prótese, enfim, mas até foi planejado pelo Diegão. Junto do professor Mário, a gente teve o Igor, né, o Igor Paulinelli. Vou mostrar caso com o Igor na sequência também, um dos grandes expoentes aqui da odontologia fluminense, cara muito acima da média, vale muito a pena conhecer o trabalho dele. A Aline se formou mais recentemente lá no Mário, todas as fotografias são feitas por ela, e o Dudu, né, filho do Mário, que tem se tornado aí um dos maiores nomes da manipulação tecidual aqui no Brasil, viaja o mundo inteiro aprendendo e acaba trazendo esse conhecimento para cá, né. Então, olha lá, um guia 3 em 1, que é o nome que a gente usa no Planning, não é Stackable Guide, documentação feita pela Aline. Esse paciente, inclusive, foi um dos primeiros protocolos de maxila do Brasil, foi logo quando o professor Mário voltou da Suécia, e aí agora ele se tornou um dos primeiros protocolos de mandíbula, com técnica guiada, né, com Stackable Guide, também na mandíbula, né, um paciente precursor aí, vanguardista. Então, o que a gente fez? A gente fez um guia base e uma indexação. Nesse caso, a gente fez isolada, tá vendo? Num canino de um lado, num canino no outro, com extrações seletivas e apoiando esse conjunto nos caninos, né, para ter uma confirmação da posição desse guia base, né, para ele não ficar sambando ali. Depois de fixado, remove-se. Também foi feito aqui a osteotomia com piezo, também um piezo da CV Dentos, tá? Olha o corte, como é que é limpo, né? Seco e preciso, fica bem evidente aqui nessa imagem, né? O guia de fresagem, aqui já foram utilizados implantes da Derig, pessoal. Então, veja, o método de planejamento, ele funciona para praticamente todos os implantes, tá? Todos os implantes que têm cirurgia guiada, você vai conseguir planejar dessa forma. Obviamente tem um ajuste, um software vai ter, uma determinada empresa de implante não vai ter biblioteca no software, a gente vai ter que fazer algum ajuste, porém, a gente consegue planejar para praticamente todos os sistemas de cirurgia guiada, tá? Então, o guia de fresagem em posição, os implantes inicialmente descidos, né, onde parou para depois descer na catraca, pilares em posição, os mini pilares, ainda com guia base, tá vendo, pessoal? Fixado. Olha essa foto oclusal, que coisa linda. Foto linda da Aline. Para a gente ver o posicionamento dos implantes que está planejado. A gente tem muita previsibilidade, né, pessoal? A gente trabalha em outro nível, de fato, né? E nem só com a cirurgia guiada, mas só com o advento do planejamento virtual. Só de você abrir o caso na tomografia do caso num software de planejamento, num Exoplan ou num próprio Blue Sky, enfim, e planejar aquilo e ver como aquele implante vai ficar dentro do osso já é outro panorama, né? A gente já entra em outro nível, né, para operar os casos. E aí a prótese maquiada, essa foi uma das primeiras que a gente fez também, um caso já tem um tempinho, mas muito bem documentado. Aqui a gente fez impressa, o desgaste para capturar. A gente também foi aprendendo como capturar de uma forma mais inteligente com o passar do tempo. E aí a imagem final. E aqui um pós-cirúrgico de... Acho que aqui eram 15 dias, foi quando tirou as suturas. Não tem a data certinho. Beleza? Próximo caso. A gente está seguindo o mesmo esquema, né? Casos de mandíbula, com indicação de protocolo, com platô, né? Tudo seguindo a mesma linha de raciocínio, para mostrar o quê? Que se trata de método, né? A gente tem uma forma de trabalhar muito bem definida, muito bem estabelecida, que a gente replica caso após caso, tá? E os casos que a gente consegue documentação é a ínfima parte, né? Então, esse caso foi feito em parceria com o professor César Matuc, professor e amigo César Matuc, e a protesista esposa dele, a Gabi Matuc. Então, o César corta e ela bota os dentes, né? Funciona assim lá no casal. Um casinho de uma paciente que eles trouxeram para o Planning. Então, mas a ideia mesmo, a documentação também bem bacana. O que a gente fez? A gente fez um indexador, né, uma peça para orientar o posicionamento do guia base, aqui já com retalho descolado, né, já rebatido, beleza? Veja aqui um retalho com
uma exposição grande, né, bem posterior, às vezes até maior do que precisaria para uma cirurgia de protocolo convencional, porque a gente tem que encaixar um guia no osso, né, esses guias normalmente são ósseos suportados. Olha lá, osteotomia realizada, ele depois vem com uma maxi cut aqui, da vira só para dar um acabamento nessa osteotomia, tá? Guia de fresagem em posição, encaixado, removido, olha o posicionamento dos implantes, que sonho, caso muito bem operado, o Matuque é muito bom cirurgião. É bucomaxilo também, então opera em outro nível já, né? Cirurgia, isso aqui para ele é uma cirurgia pequena. Então, os implantes muito bem posicionados, captura imediata e a sutura finalizando o caso. Tá? Isso aqui é tudo imediato, tá, pessoal? Captura imediata, as suturas logo depois da cirurgia, uma vista oclusal. Aqui a gente faz uns reforços, né? Para essa provisória não fraturar durante o período de osso-integração, tá? Deixa eu fazer uma pausa antes de engatar nos outros casos. Esse era de mandíbula, eu ia mostrar no próprio software. Deixa eu ver esse aqui, ó. Vou mostrar mais esse e vou mostrar no software para você. Fica aí, não sai não. Mais um caso, ó. É que essa maxila também estava dentro, já foi operada também. Quem conduziu esse caso? O professor Ralph, querido amigo, também trabalha aqui no Plane com a gente. Odontodontista, protesista, da família Vasconcelos, do laboratório Vasconcelos. Se tiver alguém da região serrana do Rio, vai conhecer esse laboratório tradicional. A gente fez próteses aqui para maxila e para mandíbula, no planejamento integrado, mas as fotos da cirurgia são da mandíbula, tá? Então, olha só, montagem de dentes, porque que acontece, né? O digital não mudou a odontologia, né? A odontologia convencional, a odontologia clássica, ela continua existindo. Como é que eu pego isso aqui e insero isso aqui no software? Não tem a menor condição, não tem referências, não tem como fazer isso. Então, o que ele fez? Uma montagem de dentes, insera, uma montagem, uma seroplastia para maxila, uma montagem posterior para mandíbula, para quê? Para que a gente vá para o ambiente de planejamento já com uma DVO estabelecida, com curvas estabelecidas, corredor, etc. Planos, né? Seroplastia aqui raiz, que a gente chama, né? As extrações. É importante dizer também que esse caso foi feito lá no Capacité, Instituto Capacité, em Teresópolis, tá? Que o Ralf faz parte da equipe, junto ao Diego Zimmermann, junto ao professor Mário Grossman, o próprio Matuque também, então, o pessoal da região serrana aqui do Rio, tem um ponto de excelência lá em plantonodontia, para especializações, etc. Tá? Extrações seletivas, deixando o canino, retalho rebatido, guia em posição, a gente fez daquele esquema, apoiando em caninos somente, tá? Removido, osteotomia a ser realizada, tá? Mostrando ali com a fresa, olha essa foto oclusal, que bacana, dá para ver todas as ranhuras do guia impresso, né? Bem bacana. O platô realizado, né? De forma muito previsível, muito assertiva. Um guia de fresagem em posição, a guia foi feito implantes Derg também, se eu não me engano, os implantes Tri da Derg, que são excelentes implantes, né? E a parte de conexão protética é fantástica, é simples, né? Muito fácil. Olha lá, essa vista oclusal, bem bacana, do guia de fresagem em posição. Sequência de fresagem, tá? Funilhas regulares. Implante sendo levado em posição. Foto bonita. E essa foto aqui é fantástica, né? Para a gente ver o implante Tri aqui ao fundo, né? Da anilha, mostrando o posicionamento perfeito, né? E depois de removido o guia para a gente ver a posição final desses implantes. Sutura. Já está aqui com a Duraleyzinha para fazer essa moldagem. As próteses em posição e a prótese capturada, né? Então aqui foi capturada uma prótese total, né? Uma prótese de acrílico para aguardar o período de osso-integração, fazer os ajustes necessários, né? De DVO, de corredor, de exposição, etc. Para na sequência partir para o trabalho definitivo. É a forma como a gente trabalha, tá? E aí uma vista oclusal bem bacana. Mais um casinho de mandíbula. Esse foi feito, planejamento feito pelo Diego Zimmermann também, em parceria com a equipe do meu Planning Center para um curso que a gente fazia presencial aqui no Rio, que era um curso avançado de cirurgia guiada.
A gente fez isso no INERO, no Instituto INERO, Centro de Excelência aqui no Rio de Janeiro, de pós-graduação, especializações, atualizações. Obviamente tem uma pegada de implante e prótese muito forte, porque não tem como. Os sócios, né, a equipe, vieram da implantodontia, inclusive o próprio Diego, então não tem como ser diferente, mas tem outras especializações lá também. Então, um caso também de mandíbula, também com guia de indexação, retalho, guia posicionado. Aqui a diferença é que a gente apoiou já em osso, não foi em dente. Tá? Os dentes tinham muita mobilidade, não era confiável para apoiar. A foto aqui foi feita até pelo Igor. Guia de fresagem. Aqui foi utilizado implante da Sim. Olha aí, mais um sistema de implante na jogada, tá? Aqui foram feitos implante Epcut, salvo engano. Implantes em posição. Prótese aqui foi feito com Nanolab, na época, que na verdade tinha uma prótese fresária que eu quebrei na noite anterior da cirurgia. E aí eu imprimi de madrugada e foi naquela correria. E aqui a foto final a gente capturou com flow, não foi nem com resina cor de gengiva, tá vendo? Minha PT na maxila, também já reabilitou maxila, hoje em dia esse caso tá bem bonito. Vou fazer aqui essa pausa rapidinho, vou abrir o software, porque quero mostrar para vocês um pouquinho na prática também de como funciona. Esse aqui, para quem não conhece, é o Exoplan. Então é aquele primeiro caso que a gente mostrou, foi o segundo, caso parceria com Bessa. Então a gente tem o nosso modelo de trabalho, onde eu junto tomografia e um pedaço de escaneamento para poder trabalhar. Tá? E aí, em cima disso, eu tenho um guia de indexação, que a gente comentou, para orientar a posição do que? Desse guia base, né? Então, guia base ósseo suportado. O que a gente faz? A gente tem um modelo com a osteotomia realizada, aí depois a gente vem com guia de fresagem, né? E depois a gente pode vir com a prótese. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Guia prótese. Então vejam como é relativamente simples essa dinâmica, né? Obviamente que dá um trabalho para fazer, né? Para planejar isso tudo, mas a gente está falando de reabilitações de alta complexidade, né, pessoal? A gente não está falando aqui de qualquer coisa, não. Então, realmente é trabalhoso, mas a gente está trabalhando com excelência, né? Beleza? Então, no software é assim. Agora a gente vai falar de maxila. Inclusive, teve colega mandando mensagem. Ah, tem caso de maxila? Ou se tem. Então, a gente tem esse caso de maxila com o professor... documentação cedida pelo professor Eduardo Veras, professor Francisco também. Eduardo, que inclusive é cliente aqui do Planning, né? Então, esse casinho, dentição terminal, uma maxila bem complexa. Vamos lá. Então, a gente fez uma sequência aqui de multiguias. É um pouquinho diferente do Steerable, a gente ensina isso também, mas a gente faz guias separados. A gente faz um primeiro guia para indexação, um segundo guia para fresagem, um terceiro guia para levar a prótese em posição. Esses guias todos convergem através dos pinos de fixação que são feitos na primeira perfuração. Então, olha lá, guia de fresagem, de indexação, né, para fresar esses pinos. Depois a gente tira o guia, descolamento. Olha lá, o guia levado em posição, depois de descolado. E aí, dentro desse mesmo guia, a gente deixou esse platôzinho aqui, olha só, para marcar a osteotomia. Então, essa osteotomia aqui não era com esteca-bogais, é uma osteotomia que a gente marca ela aqui na superfície vestibular e depois termina ela a mão livre. Isso aqui, para operar, tecnicamente falando, é muito mais simples do que instalar um guia ósseo suportado nessa maxila. Tá? Mas é muito mais simples, não é pouco não. Então é uma boa alternativa também que a gente coloca à disposição no nosso kit de ferramentas. Então, olha só, ele fazendo a marcação para orientar essa osteotomia, olha aqui a marcação feita, então ele vai tirar o guia e vai terminar aqui, ele terminou com goiva, a osteotomia feita com goiva, né? Bom, vindo para um guia de fresagem através dos pinos, aqui um estabilizador vertical, colocou para tirar foto. Neodente agora, pô, a gente já falou FGM, já falou DERG, já falou sim, agora a gente está mostrando um caso com Neodente, GM aqui, implante em posição, sendo instalado de forma guiada, bem previsível. Olha lá, esse approach bem palatino, olha só, essa foto aqui está bem bacana. Até o tecido está por cima aqui do implante, provavelmente na captura transfixa o palato, né?
E aí a prótese, que a gente fez uma prótese impressa também, indexada e capturada aqui no imediato, né? Deu torque, capturou a prótese. Então, olha lá a foto final. Foto oclusal. Resultado imediato, com a provisória impressa, tá, pessoal? Impressa e maquiada. E aqui aquele antes e depois, que aquece o coração, né? Vou até deixar um pouquinho para vocês verem. Muito alto nível, né? De previsibilidade. Eu lembro que o professor Eduardo Veras pensou nesse toque aqui, lá no início, quando eu inserei o caso para ele aqui, ele falou que lá no início eu queria os centrais da paciente tocando, né, levemente no lábio, né, e um pouquinho de exposição de estética rosa antes da linha do lábio. Porra, isso foi pensado lá atrás, eu não trouxe encerramento para mostrar, mas é a previsibilidade total, né? Isso aqui é o Prime, não tem nada melhor do que isso. Vou avançar. Esse caso aqui é espetacular. Um caso que foi operado lá no Inero, lá no Instituto, num curso do Diego, um curso de implantodontia. Um caso conduzido pelo Ralph que trouxe essa paciente para a gente. Uma paciente que usava uma placa, pessoal, bem nojenta, não sei se vai dar para ver isso aqui. Ela tinha os dentes remanescentes e algum dentista fez uma placa estabilizadora para ela, mas estava com aspecto horrível. Então o Ralph fez o protocolo fotográfico do caso. E olha como é que ela estava. Então, uma paciente que... Isso aqui foi uma foto de sorriso máximo. Olha como é que a odontologia tem poder de transformar a vida das pessoas, né? É a paciente que desaprendeu a sorrir, ela não conseguia mais mostrar os dentes. Então, planejamento no software aqui, para vocês verem um vídeo que foi planejado, um protocolo para essa maxila, tá? 4 implantes, esquema de All-on-4 mesmo, guia base, guia de indexação, osteotomia vai ser realizada, guia de fresagem, e agora vai vir a prótese. Então, veja, um método reproduzível, a gente faz sempre a mesma coisa, sempre as mesmas ferramentas. A gente vai trabalhando isso de forma repetitiva. Tá? Isso ao longo de anos, pessoal. Então, a gente errou pra cacete, a gente errou um bocado. E a gente vai aprendendo, vai evoluindo com esses erros e vai criando um método cada vez mais assertivo, cada vez mais preciso. A gente pula etapas, vocês não precisam errar. Quem quiser começar agora não vai precisar errar tudo que eu errei em 6 anos, tá? Então tá lá os implantes, as saídas protéticas. Esse caso, por exemplo, foi com EpiCut. Então, mais um implante aí para o portfólio aí de casos, né, que a gente está mostrando. Então, olha só, 4 peças aqui, né, um guia de indexação, guia base, guia de fresagem e prótese. Prótese impressa também. Olha como é que já começou a melhorar esse padrão de maquiagem, né? Então, guia de indexação, numa vista oclusal, ele vai ser removido, soltar o guia base lá agora. Olha só, numa vista frontal, guia base em posição. Aqui uma fotinha estava até anestesiando nessa hora. Cirurgia conduzida aí pelo Ralph, brilhantemente, deu tudo certo, graças a Deus. Osteotomia realizada, aquele implante que vai ser explantado, que vocês viram lá no início. Guia de fresagem em posição. Esse caso aqui, perdão, vou até corrigir. Esse caso foi feito com implantes DERG, tá? No início eu planejei como EpiCut, depois a gente alterou para DERG, tá? Então, olha só, fresagem de implante, com kit da DERG. Implante sendo instalado de forma guiada, olha que foto bonita. Captura imediata com o guia base, olha só, o guia base ainda está aqui afastando o lábio da paciente. Por exemplo, aqui a gente poderia ter inclinado um pouquinho esses pinos para não forçar tanto o lábio da paciente. Olha só o que eu estou falando do aprendizado, né? Da curva. Isso aqui não é de um dia para o outro, né, pessoal? São anos fazendo, acertando, errando e evoluindo. Então a gente consegue hoje ser muito mais assertivo do que já foi. E aí o resultado imediato final, tá? Imediato, mais uma vez, logo depois da sutura e captura dessa provisória. E aqui já ajustado na oclusão, foto intraoral, e aquele antes e depois, que também aquece o coração, né? Imediato, tá? Então, realmente a gente transforma a vida dos nossos pacientes, né? Porém, com muita previsibilidade, muita assertividade, né? Muita segurança, que
planejamento virtual, a cirurgia guiada, aí no caso de hoje, o Stackable Guide traz pra gente, tá? Então, mais um casinho de Stackable Guide, bem sucedido. E aí aquela foto final, aquela montagem final, status inicial da paciente, essa é aquela placa que algum maluco fez para ela. E isso aqui é provisório imediato, isso aqui foi na remoção da sutura, foi 10 dias, 15 dias depois, tá? Agora ela está indo para a reabilitação definitiva. Então veja que aqui, na primeira foto, era o sorriso máximo. Então, aí aqui também teve choradeira, depoimento, teve tudo isso, mas não trouxe para vocês não. Mostrar mais um casinho de maxila. Deixa eu ver como é que tá meu horário. Tá tranquilo, pessoal? Manda nos. Posso mostrar mais caso ou dou uma acelerada? Tá, beleza. Esse casinho de maxila. Casinho de maxila. Planejado para o Igor. Já falei do Igor no início. O Igor trabalha com a gente aqui no Planning. Um dos expoentes aí da odontologia fluminense. Acho que pouquíssimos no país trafegam entre peri-implante prótese com a excelência que esse cara trafega, tá? E aí pouquíssimos mesmo, sem falar do digital, da pegada digital, que ele, além de tudo, é planejador, né? Ele faz parte do time de planejamento aqui no meu Planning Center. Então, o cara que acumula uma bagagem que é para poucos. E está completando aí também uma década trabalhando lá no professor Mário Grossman, né? Na clínica do professor Mário Grossman aqui no Rio. Então, tem contato com odontologia do mais alto nível, né? Então é muito bom trabalhar com gente assim, e a gente fez esse caso em parceria recentemente. Um casinho que vocês vão ver que a gente já sabia no início do planejamento que era difícil conseguir torque, limitação muito grande de osso, então a gente fez até um planejamento aqui com 5 implantes. Eu não lembro se eu trouxe, dar um play aqui, se eu trouxe a tomo para mostrar algum corte da tomo. Tem uma estratégia bem diferente que a gente botou para esse caso. A gente fez um implante distal, mais vertical, e no outro lado um bem inclinado, como se fosse um alonfor, né? Porque de um lado tinha osso em região do seio, do outro não tinha, né? Só que até para isso a gente planeja, porque eu tenho que simular o platô e ver se esse implante posterior vai contemplar uma prótese, né? Se vai caber uma prótese protocolo lá dentro desse planejamento, né? Infelizmente, acho que a maioria dos colegas não tem esse tipo de conhecimento, né? Que para caber um protocolo, normalmente, um protocolo metaloplástico, a gente precisa de osteotomia. E quanto de osteotomia? Então, tudo isso a gente criou um método de trabalho, né? Vai trabalhar com o quê? Com metaloplástico? Então é X. Então a gente faz dessa forma, a gente mede dessa forma, a gente precisa desse espaço, vamos precisar tirar tanto de osso. Depois que eu tirar tanto de osso, eu vejo, cabe implante ou não cabe? Então é tudo muito previsível, é muito, muito assertivo. Eu costumo dizer que decisões difíceis se tornam fáceis, que a gente consegue simular tudo. A gente consegue fazer a cirurgia no computador antes de fazer no paciente. Tá? Então, um casinho conduzido pelo Igor. Nesse caso, os implantes não deram torque e ele finalizou com PT. Então, veja, pessoal, já chegou com uma PT de sobreaviso, obviamente, né? Mas foi finalizado o caso com uma PT. Então veja como é a flexibilidade da técnica, né? Não é necessariamente tudo engessado. Né? Inclusive, isso é uma das coisas que eu mais falo nas minhas aulas, ou falo nas conversas com os clientes do Planning. Implantodontia, Stackable Guide, não é o jogo do Lego. Não é você achar que uma coisa encaixa na outra e no final dá tudo certo, que não tem intercorrência e que é tudo simples. Não, pelo contrário, pessoal. É só o guia, o Stackable Guide, o método, ele é só uma ferramenta, ele é um meio. Ele não é o fim. Então isso aqui não é Lego, não é o brinquedo do Lego. Uma coisa encaixa no outro e no final constrói o carrinho. Não, não. Não é nada simples. Está lidando com o paciente, tem abertura de boca, tem tecido, tem sangramento, tem desvio. Cirurgia guiada tem desvio. As pessoas não sabem, não têm conhecimento. Tá? Óbvio que é infinitamente menor do que você é mão livre esse desvio. Mas existe desvio na técnica, a gente fala disso bastante, tá? Mas não é o Lego, então as coisas não são tão simples quanto parecem, né? Agora vamos lá. Cirurgia de modelo, a gente testando o guia antes de ir para a autoclave, né? Então a gente faz a cirurgia no modelo para ver se está tudo fazendo sentido, se está tudo encaixando. A prótese maquiada, essa aqui também foi impressa, tá? Acabou não sendo utilizada, como eu falei, esses implantes não deram torque. E a gente vem afastador,
para anestesiar, fazer as fotos, uma vista oclusal do caso. Caso super complexo. Olha essa maxila, pessoal. Essa vista oclusal. Porra, isso aqui é uma bomba, né? Granada. Então a gente faz o guia de indexação. Aqui já está com guia de palato posicionado, né? O guia base já está posicionado. Retalho rebatido. O tecido está aqui para cima, está acomodado aqui por cima do guia base. Essas incisões de maxila para a stackable guide são bem generosas, tem que fazer um relaxante grande lá atrás, mas tudo no planejamento fica mais fácil de se ver, né? Uma vista oclusal, ó, com um espelho, tá? Aqui é o espelho. Removido o guia de indexação, aqui ele fez uma incisão dividida, né? Manipula tecido muito bem também, tem muito conhecimento de manipulação tecidual. Então, olha só, extrações realizadas. Olha lá, os alvéolos frescos. Guia de fresagem em posição, que já estava com a osteotomia, né? Não falei. Guia de fresagem em posição. Aqui já foi um esquema com ímãs, né? Vocês viram vários esquemas ao longo da aula, né? Nesse caso, foi implante Epicut. Foi implante Epicut, nesse caso. Estava operando para uma colega, né? E aí, olha lá o que eu falei. Um implante inclinado, como se fosse o Alon For, né? Implante inclinado tangenciando parede de seio, porque a gente não tinha altura óssea posterior, e um implante mais vertical, porque aqui a gente tinha altura para depois da osteotomia simulada, caberia um HE. Foi até um HEzinho aqui, se eu não me engano, e o resto cone Morse. Ou a ideia do planejamento era essa, e depois virou tudo HE, por exemplo, entende? Mas por quê? Porque no caso da Epicante, a gente tinha um HE, um tamanho de HE que funcionava muito bem nessa região posterior, se não me engano era HE de 7. Tá bom, pessoal? Então, ó, vou mostrar rapidinho no software, porque a gente está aqui para falar de planejamento em software. Então, esse aqui, deixa eu tirar, mostrar o início. Pronto. Então, o início do caso que a gente mostrou. Aquela maxila bem complicada. Pô, olha a complexidade disso, né? Pô, tá louco. Fiz um enceramento. Então a gente já tem um outro padrão aqui. Ainda que vá ter algum ajuste para a definitiva, porra, mas olha de onde é que a gente saiu, galera. Calma aí, deixa eu tirar a maxila. Pô, a gente saiu daqui, ó. A gente saiu daqui para cá, né? Uma diferença abissal, né? Até depois para a definitiva, para fazer os ajustes, já fica muito mais fácil. Né? E aí, o que a gente fez para esse caso? A gente gerou um modelo de trabalho dentro do nosso método. Tirar a mandíbula. A gente apoiou só nos centrais aqui de indexação, porque era tudo umas pontes fixas que não estavam muito confiáveis. Então a gente fez, olha só, esse guia apoiando nesses centrais, o guia base. Esse guia base ó, apoiado em palato, na mucosa do palato, e ósseo suportado por vestibular através dos pinos. Tá? Então uma técnica mista. Tiro o guia de indexação. O que eu vou fazer agora? Platô de osteotomia. Aqui. Então, osteotomia feita. Guia de fresagem. Show de bola. E a gente parte para a prótese para ser capturado. Então, olha o que eu falei lá do planejamento. Ó. Deixa eu botar os implantes aqui. Deixa eu tirar o modelo. O que eu falei desse caso em específico aqui foi um componente angulado, tá, de 17 graus planejado. Então, por isso que está essa discrepância. E que a gente teve aqui? Desse lado, né, um implante inclinadão, saindo com um pilar angulado para ter um assentamento passivo da prótese, que é outro assunto que ninguém comenta. E do outro lado, um implante anterior, um implante intermediário, inclinado aproveitando o máximo de osso, e um implante posterior para zerar cantilever. Tá? Cantilever, que é arcos reduzidos e cantilever, eu sei que gera muita dúvida, mandem as perguntas, vou responder todas aqui daqui a pouquinho, já estou terminando. Beleza? E para finalizar, a parte de casos clínicos, vou mostrar para vocês casos clínicos de pacientes sedentos, tá? Então, esse aqui também foi operado lá no Inero, um caso planejado pelo Diego. Esse caso eu fiz
a parte de enceramento, guias, mas o planejamento foi do Diego, que ele mesmo ia conduzir a cirurgia. Então, olha só, isso aqui é legal para mostrar o quê? Planejado, executado. Então, planejando um guia de indexação só para furar os pinos. Olha que bacana isso aqui. Esse planejamento em posição. Deu para entender? Planejado, executado. Próximo. Um guia de osteotomia sendo levado em posição. Aqui foi esquema de múltiplos guias, né? Não é stackable. Um caso, um guia em posição para fazer osteotomia, execução, o guia em posição. Olha que barato. Olha a previsibilidade disso. Ó, planejado, executado. Agora a osteotomia. A osteotomia realizada no software, a osteotomia realizada em boca. Porra, isso aqui é sensacional, gente. Isso aqui dá tesão de falar. Agora o guia de fresagem planejado, o guia de fresagem em posição. Porra, não tem nada melhor do que isso. Então, olha lá, os implantes. Rebordo bem atrófico, né? Casinho difícil. Mini pilares, olha a prótese planejada, com uma indexação externa, que a gente mostrou lá no início. Falei que ia mostrar para vocês depois na prática. Olha lá a indexação externa. Essa foto aqui é fantástica. A prótese impressa e maquiada. Acho que eu mesmo fiz isso aqui tudo. Sempre, curso é sempre de um dia para o outro, aquela correria, né? Gostosa. E os pinos de fixação levando isso aqui em posição. E a nossa prótese impressa maquiada. Tá? Olha lá o resultado imediato final. PT na maxila, essa prótese impressa na mandíbula. Para uma consulta só, transcirúrgica ali, captura imediata, acho que é um resultado bem interessante. Tranquilo, pessoal? Dúvidas, manda no chat, vou responder todas. E agora, deixa eu tomar um gole aqui. Esse é o método que a gente criou. Esse é o método que a gente veio construindo ao longo dos anos. Vim falando para vocês nos casos, até comentei evoluções que a gente veio fazendo na técnica ao longo desses anos. Mais uma vez, a gente já está nessa jornada há uns 8, 9 anos. Fizemos muito tempo, muitos casos, muito ensaio antes de passar a fazer esses planejamentos para os nossos clientes. E depois de muito tempo, a gente relutou, pensou se valeria a pena abrir esse know-how, compartilhar esse conhecimento acumulado que a gente veio construindo ao longo dos anos. Afinal de contas, não é um conhecimento meu, só meu, como pessoa física, do Pedro, não. É um conhecimento das pessoas que trabalham no Planner, das pessoas que ajudaram a construir a nossa história, um conhecimento da própria empresa, né, do CNPJ. Conversei com os meus sócios, conversei com o Diego, conversei com o Luca, e eles entenderam e concordaram que era o momento de compartilhar esse conhecimento acumulado, essa estrada que a gente vem percorrendo, o seguinte pensamento: quanto mais gente a gente trouxer para o digital, quanto mais gente a gente trouxer para o lado da assertividade, da previsibilidade, da segurança, mais assertividade a gente vai ter, mais lucratividade a gente vai ter, mais pessoas fazendo caso a gente vai ter, no sentido de que quanto mais gente vier, maior vai ser o tamanho do bolo. O que a gente quer nesse sentido é que venha todo mundo para o digital, venha todo mundo planejar seus próprios casos, ou terceirizar esse planejamento no Planning Center, por exemplo. Por que não? Tem gente aqui que vai sair daqui planejando seu próprio caso. Tem gente aqui que vai sair terceirizando isso no Planning Center. E tem gente que ainda não está, né, no momento, mas que daqui a pouco vai começar a ter contato com a técnica, seja terceirizando, ou seja, planejando seus próprios casos. Então a gente entende que chegou o momento de compartilhar esse conhecimento para trazer cada vez mais gente para o lado digital, para trazer cada vez mais gente para o lado da assertividade, da previsibilidade, da segurança. Tudo bem? Então, a gente vem nessa caminhada, foram algumas centenas de casos, tá, pessoal? Planejados, executados, seja para a gente, seja para os nossos clientes. Então, a gente acabou se tornando, obviamente, uma referência, né, no país, nesse tipo de cirurgia guiada como um todo, e também nesse tipo de técnica, né? E veio um insight, né, a partir dos alunos do meu curso de Exoplan, curso Masterizando Exoplan, uma turma online, um curso para iniciantes e intermediários, né, até também casos avançados, que começaram a pedir para desenvolver um curso de Stackable Guides, um curso de guias empilháveis, um curso de
osteotomia, de guias de fresagem, etc. E aí a gente acabou criando um método, criando o nosso curso, que é o Stackable Guide, é o nome, onde a gente compila todo esse conhecimento que a gente vem adquirindo na técnica, e não só isso, o conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos treinando pessoas, tá? Treinando cirurgiões dentistas, implantodontistas para trabalharem aqui no planning, treinando os cadistas que vão trabalhar aqui no planning. Então, criei um método para reproduzir o conhecimento que a gente desenvolveu, que eu desenvolvi, e passar ele para outras pessoas, né? Então a gente tem isso muito bem formatado, de uma forma muito didática, porque a gente faz isso na prática aqui no nosso planning, tá? E aí você não vai precisar errar tudo que a gente já errou ao longo desses anos. Você não vai precisar ter todo esse desenvolvimento de soluções, de erros e acertos, de alternativas, de o que funciona, o que não funciona, porque você já vai receber isso tudo mastigado. Você não precisa bater a cabeça onde eu já bati. Você vai receber essa transferência de conhecimento, né? Essa curva de aprendizado, ela é extremamente acelerada. Você pula muitas etapas, você já vai direto para o fino, certo? E aí, pensando nisso, a gente criou 2 cursos, a gente criou 2 métodos, tá? O primeiro, que acabou gerando o segundo. O primeiro é o Masterizando Exoplan, que é um curso onde a gente faz toda a iniciação do dentista ou do técnico de prótese dentária a começar a trabalhar com planejamento virtual. Então, o que a gente chama de iniciante intermediário, e ele vai até casos avançados. Mas ali a gente fala tanto de casos unitários, como da técnica de cirurgia guiada, como um todo, hands-on, explicação de kits cirúrgicos, dos principais kits cirúrgicos do país, filosofia da técnica guiada, não é só um curso de software, tá? Filosofia da técnica guiada, técnica cirúrgica, casos clínicos. Então, assim, é um curso realmente um método muito completo, em que a gente vem tateando, vem trazendo o cara, começando com casos simples, por exemplo, em central, um molarzinho, um pré-molar em região de mentoniano, e aí vem para um caso de implantes múltiplos, vem para um caso de protocolo, com duplo DAI, com caso de protocolo com enceramento, e aí a gente vem encorpando, vem fazendo uma curva para trazer você que não sabe nada até um nível intermediário avançado, certo? Esse é o primeiro curso, é o Masterizando Exoplan, é um curso iniciante intermediário, beleza? E aí a gente tem um segundo curso, um segundo produto, que é o Stackable Guides, que é o nosso tema de hoje. Esse curso, ele é exclusivamente para te ensinar a planejar os guias empilháveis, exclusivamente para te ensinar a fazer esses planejamentos, reproduzir o que vocês viram nessa sequência de casos, para reproduzir isso que vocês viram no software, para reproduzir isso que vocês viram no Exoplan. Tá? Então, são propostas muito distintas. Tá? O Masterizando Exoplan é um curso onde a gente vai te trazer do iniciante ao intermediário para você dominar o software, dominar as ferramentas, saber encerar os casos, saber planejar os implantes, e depois que você tem esse conhecimento, você está apto a fazer o planejamento dos Stackable Guides. Então, você está apto a adquirir esse segundo curso, tá? Esse segundo método de ensino. Tá? Então, será que é para você? Eu nunca planejei nada. Será que é para mim? Sim, a gente criou isso, o Masterizando Exoplan, para ser um curso iniciante intermediário. A galera que começa a trabalhar aqui no Planning não sabe nada, não sabe nem o que é mouse. E eu pego esse cara e treino ele, seja ele cadista, TPD, ou seja ele implantodonista, a gente vai treinando esse camarada para ele se tornar um planejador. Então, veja, eu já fiz isso dezenas de vezes com os colegas presencialmente aqui no meu Planning Center. Então, agora a gente passou isso a fazer isso online. Já estamos com mais de 100 alunos, inclusive mais de uma centena de alunos de Masterizando Exoplan. O curso é um sucesso. Tá? Para você que já mexe alguma coisa na Exoplan, mas ainda não pratica muito, também você vai ter todo um planejamento específico para você, inclusive por sítio. Isso é muito legal. Por exemplo, pintou um incisivo central para você operar no consultório. Você vai lá no curso, abre a aula de incisivo central e vê como é que você vai trabalhar aquilo. Deu para entender? Pintou um molarzinho, vai lá e vê. Pintou um protocolo de mandíbula com prótese total. O que eu preciso fazer? Você vai lá na aula de prótese total, na aula de duplo Daikon, e faz exatamente o que vai ser preciso. Tá? E também para você que já mexe no Exocad, para você que já mexe no Exoplan e quer fazer os Stackable Guides. Então a gente tem esse segundo produto, que é o Stackable Guides, que é justamente para você que já domina o Exocad, ou já domina o Exoplan, enfim, e quer avançar, que quer começar a fazer esses guias empilháveis, tá? E, obviamente, também para quem quiser as duas soluções, para você que já mexe um pouquinho,
quer começar na Exoplan, mas já quer ter o ciclo completo, já quer ter o produto para já aprender a fazer os planejamentos dos Stackable Guides, a gente também vai ter essa possibilidade, tá? Então, Masterizando a Exoplan é o primeiro produto que a gente, o primeiro método, o primeiro curso que a gente está disponibilizando. A gente vai planejar casos dos zeros até casos totais, não é um curso limitado, muito pelo contrário, a gente ensina protocolos, a gente ensina casos totais, múltiplos, tá? Todas as possibilidades, ele só não tem Stackable Guide, ele só não tem guia de agitomia, ele só não tem guia de fresagem, tá? Esse tipo de coisa vai ser no produto Stackable Guide, beleza? E aí a gente tem o Stackable Guide, que é um curso que a gente chama de intermediário avançado, tá? Se você não sabe nada de Exoplan, talvez esse curso ainda não seja para você, tá? Não é um curso para quem não sabe, para quem está começando do zero. Para quem está começando do zero, você vai para o Masterizando Exoplan, aprende o software e vai para o Stackable Guide. Se você já quiser, você pode até pegar os dois juntos. Eu vou mostrar para vocês que tem vantagem nisso, tá? Mas ele é um curso avançado, focado única e exclusivamente nessa técnica de guias empilháveis, tá? Então a gente vai fazer os casos de astotomia, fresagem e captura de prótese de forma guiada, tá? Para quem for adquirir os nossos métodos, os nossos cursos hoje, a gente separou algumas opções, alguns benefícios, né, algumas vantagens para vocês. O primeiro deles é um cupom de desconto, que eu já vou falar para vocês o valor na sequência do desconto só para quem está na live, só para quem comprar durante a live, tá? O preço cheio do curso vai ser outro. Mentoria mensal em grupo, a gente pelo menos, uma vez por mês, a gente se reúne no Zoom, e tá aqui até uma imagenzinha do um dos nossos encontros, a gente faz casos planejados faz planejamentos de casos trazidos pelos alunos, ou eu trago algum tema que eu quero falar a respeito, uma teoria, ou algum tema que os alunos pedem, muito comum acontecer. Por exemplo, um dos últimos foi, a gente está com dificuldade de pino de fixação, então fiz uma aula só de pino de fixação junto com os alunos. A gente tem a nossa comunidade Masterizando Exoplan, ou a comunidade de Stackable Guides, onde a gente no WhatsApp troca informação o dia inteiro. É um pinga-pinga, pessoal, o dia inteiro a gente trocando informação, aluno mandando dúvida e eu respondendo. Eu passo boa parte do meu dia fazendo isso, respondendo aluno. Acho que com muita tranquilidade vocês vão ter um suporte fantástico da minha parte e da nossa equipe. Bibliotecas exclusivas, então, para quem adquirir o nosso curso, já vai levar as bibliotecas, centenas de bibliotecas que o software oferece, a gente tem essas bibliotecas exclusivas para vocês, e também os STLs, os attachments que a gente chama, que são os plugs, que são os conectores, são aqueles arquivos que fazem isso tudo costurar, que eu falei que a gente usa um pouquinho de Mesh Mixer, é justamente esses STLs. Então, ao longo dos anos, a gente vem desenhando essas ferramentas, né, esses desenhos 3D, e a gente vai disponibilizar isso tudo para vocês, tá? Desconto em empresas parceiras, a gente tem desconto na MakerTech, a gente tem desconto em especialização, a gente tem desconto em empresas para comprar impressora, a gente tem Ontomega, enfim, uma série de empresas que a gente tem desconto, vocês vão ter direito a acessar isso como alunos do curso, tá? E um bônus, que é o nosso curso de PerioGuide. Então, para quem adquiriu o Masterizando Exoplan, vai ganhar um outro curso, que é um curso de PerioGuide, que é o curso de cirurgia periodontal guiada. Esse era um outro produto, né, um outro curso, que é só ensinando a fazer a plastia gengival de forma guiada, cirurgia periodontal digital, né, aumento de coroaclínica digital. A gente colocou como bônus desse curso, que já valeria o valor do curso só o curso de PerioGuide, mas ele está entrando aí como bônus para vocês que adquirirem o nosso curso ou os cursos hoje, tá, durante a live. Depois é preço cheio e sem o bônus, tá? E aí o cupom que a gente vai estar liberando para quem está aqui na live, nesse momento, é o 500 off para o Masterizando Exoplan, tá? Então você vai ter R$500 de desconto para quem quiser adquirir o Masterizando Exoplan, nosso curso iniciante intermediário. E para quem quiser adquirir o Stackable Guide, a gente vai dar dando um cupom de R$1.000 off. O nome do cupom é 1000 off, tá? Então para quem durante a live quiser adquirir o Stackable Guide, a gente vai dar R$1.000 de desconto através do cupom 1000 off, com todos os benefícios. Mentoria em grupo, comunidade de Stackable Guides, as bibliotecas exclusivas de implantes e attachments, descontos nas empresas parceiras, o curso de PerioGuide, tá? E R$1.000 de desconto em off. E também, e aí, para quem já quer pensar na visão de longo prazo, para quem já quer economizar, a gente está dando mais uma oferta diferenciada, mais um desconto adicional, para quem quiser comprar os dois produtos, tá? Aqui é o Stackable Guide, que a gente vai ver ele de 3.497 para 2.497, para quem estiver na live, através do cupom 20 off, e a gente tem o que a gente chamou de Double Pack,
que para quem quiser adquirir os dois produtos, o Stackable Guide e o Masterizando Exoplan, de 5.994 vai para 3.994 ou 12 de 398. Tá? Então, se somados, a gente tem R$2.000 de desconto aqui, para quem quiser adquirir os dois produtos juntos. Tá? O Masterizando Exoplan e o Stackable Guide. Tá? Então, se você pegar o preço com desconto do Masterizando Exoplan e o preço com desconto do Stackable Guide, comprando os dois juntos, tem mais R$500 de desconto. Tá? Então, para quem já quiser fechar o ciclo completo, é uma excelente oportunidade, só para quem está na live, só durante a live. Tá? Então, resumindo, pessoal, Masterizando Exoplan, o cupom 500 off, Stackable Guide, cupom 1000 off, e o Double Pack, quem quiser os dois cursos, quem quiser o método completo, para já fazer essa curva inteira e poder planejar os casos desde os mais simples até os mais avançados, a gente vai trabalhar com o cupom 2000 off, ou seja, R$2.000 de desconto, tá? E lembrando, se você comprar, ver o preço do Exoplan, Masterizando Exoplan isolado, do Stackable Guide isolado, tem mais R$500 de desconto aqui embutidos para vocês. Essa é uma excelente oportunidade, tá? Então, na sequência, minha equipe vai colocar os links para vocês aí no site, para quem quiser adquirir. Mas segura um pouquinho, não jogo o link ainda, porque eu vou fazer o seguinte. Para quem... Deixa eu ver. Não, para os 10 primeiros que adquirirem o Stackable Guide e para os 10 primeiros que adquirirem o Masterizando Exoplan ou o Double Pack, obviamente, para as 10 primeiras compras de cada produto, ou do Double, eu vou fazer 1 hora de mentoria 1 para 1. Então, quem adquirir o produto vai estar ganhando 1 hora de mentoria comigo. Os 10 primeiros vão ganhar 1 hora de mentoria comigo online, individualizada, 1 para 1, para a gente tirar as dúvidas ou para a gente planejar os casos juntos, tá? Para te pegar pela mão e para te mostrar exatamente como eu trabalho. Então, os 10 primeiros, tá? A partir do momento que a gente soltar o link aqui, os 10 primeiros do Masterizando Exoplan, do Stackable Guide e do Double Pack vão ganhar 1 hora de mentoria 1 para 1 comigo, tá? Deixa eu ver aqui para soltar esses links agora no chat para vocês. Estou jogando no chat agora, pessoal. Vou mandar separadinho aqui também. Ó, vou mandar primeiro aqui separadinho do Masterizando Exoplan, depois do Stackable Guide. Aqui, perdão, vamos lá. Masterizando Exoplan. Do Stackable Guide agora. E o Double Pack, para quem já quiser pegar os dois ao mesmo tempo, já fechar esse pacote inteiro e aproveitar R$2.000 de desconto aí. Já está no chat. Produção, confirma aí se eu fiz certinho. E aí, vou só fazer uma pausa só para pegar uma água e vou responder todas as perguntas, tá? Enquanto isso, os 10 primeiros que comprarem o Masterizando Exoplan ou o Stackable Guide ou o Double Pack vão ganhar 1 hora de mentoria comigo, tá? Só dá para fazer os 10 primeiros, não dá para fazer muito mais do que isso, porque não tem tempo, né, pessoal? Imagina aí, a gente já está com 20 horas de mentoria, né? É muita coisa. A rotina aqui do planning é extremamente puxada. Não dá para fazer muito mais do que isso, tá? Então, rapidinho, já volto para a gente responder todas as perguntas. Vou só pegar uma água aqui, um segundo.
Voltando, peguei uma aguinha aqui. Deixa eu fixar aqui os links. Não tem opção de fixar aqui, não. Vou botar favorito. Vou botar aqui de novo no chat, pessoal, só para garantir, tá? Vou colocando. E já o pessoal já está colocando no grupo de WhatsApp também, mais fácil, né, do que aqui no chat. Já está indo para o grupo de WhatsApp aí os links e já vou responder as perguntas, tá? Só um segundo. Pronto. Vamos lá, vamos para as perguntas. Vou botar a tela já normal, calma aí. Os links já estão nos grupos de WhatsApp, certo? E aí, mais uma vez, os 10 primeiros que comprarem ou o Stackable Guide ou Masterizando Exoplan, para quem quer começar do zero, né? Ou o Double Pack, para quem já quiser fechar esse pacote completo, com ainda mais desconto. Os 10 primeiros ganham 1 hora de mentoria comigo. Vamos para as perguntas. Subir aqui. Pessoal, manda pergunta, é agora, hein? Ricardo Palácio. Ah, Ricardo, lembrei. Era no Congresso, era no INHO, era no CIOSP, né? Não lembro. Lá no Estadão, pode crer. É porque eu tenho que ver como é que eu vou fazer para responder. Talvez no próprio YouTube seja melhor, produção. Responder pela tela do YouTube. Ou eu tiro a minha tela daqui. Ah, melhor, vou fazer isso aqui. Pronto. Eu posso fazer pelo próprio StreamYard aqui, fica mais fácil. Fera demais. Ídolo, obrigado, Bessa. Ah, o Bessa aí na área. Ilustre presença. Respondendo. Vamos lá. Elder, o que acha do implante Studio da Trishape? Vou botar na tela. Eu acho fantástico. É o software que a gente mais usa aqui no Planning, para o planejamento de dia a dia. Só que para Stackable Guides não dá. Ele não serve. Mas não tem nenhuma interface parecida. O layout é lindo, intuitivo, fácil, perfeito, é muito bom. Mas ele tem limitações que o Exoplan não tem. O Exoplan ele deixa a gente fazer praticamente tudo. Eu posso colocar infinitas malhas, posso fazer manipulações, posso manipular malhas, posso fazer tudo. No Implant Studio eu não posso fazer nada. Ele é uma ferramenta extremamente formatada, engessada para planejamento de implante. Então, é fantástico, uso muito, mas para Stackable Guide não dá. Tá? O Exoplan é bem melhor. Próxima pergunta. E, Stephanie, fresa com esses pinos mesmo? No kit de guiada, Stephanie, vem sempre uma fresa, né, de fixação específica para aquele pino. Tá? E é sempre até patência. O Exoplan já deixa tudo programado, quando é o pino de fixação, para você fresar até patência. Você não precisa medir nada, é só pegar e fresar. É bem tranquilo. Você fresa com esses pinos ou não? Ah, mais uma pergunta, é isso. A gente usa os próprios pinos. E a fresagem dos pinos de fixação, né, pessoal? Não. A fresagem de implante é com as fresas de implante, né? Por dentro das anilhas de implante, tá?
respondendo ao Vinícius, esses ímãs são encaixados depois da fresagem? Sim, a gente faz uma colagem, tá? Onde a gente adquire? Diversos lugares. A gente usa ímãs de 3x1 normalmente, tá? E tem os ímãs mais sapecas até no Mercado Livre, mas depois, se quiser, eu posso mandar algum link aí para você, tá? Principalmente para os alunos aí, a gente compartilha tudo, tá? Próxima pergunta. Mesmo em casos de mobilidade, grau 2 ou grau 3, o guia funciona bem? Ô, Garcia, assim, vou te falar que depende, cara. Se for maxila, a gente tem um palato. E aí eu meio que eu descarto os dentes num cenário desse, porque eu não preciso tanto. Se tiver uma mobilidade muito alta, eu uso o palato, tá? Agora, em mandíbula, é mais difícil, porque não tem rebordo direito. Né? Igual prótese total. Então, qualquer referência na mandíbula pode ser útil. Agora, se for aquela mobilidade não confiável, aí não dá. Aí não dá. E aí, às vezes, inclusive, entrando um degrau acima nessa resposta, a gente vai precisar extrair os dentes, fazer uma prótese total e fazer um duplo daico, para ter um guia confiável. Tá? Muito comum essa indicação. Eu indico bastante isso para os clientes. Velber, a aula vai ficar disponível? Gostaria de compartilhar com alguns parceiros. Não sei, produção, a aula vai ficar disponível? Acho que não, porque essas condições são para quem está na live, né? Depois eu posso até, eventualmente, botar no YouTube, mas os cupons de desconto, o bônus do PerioGuide, a mentoria de 1 hora, 1 para 1, é só para quem está na live, tá? Mentoria de 1 para 1 só para os 10 primeiros. Nem posso até vou pedir para o pessoal já ver se já deu os 10 primeiros, mas acho que ainda não, né? De cada produto, tá? Novamente, para quem está chegando agora, os 10 primeiros que adquirirem ou o Masterizando Exoplan, ou o Stackable Guide, ou o Double Pack, vai ganhar 1 hora de mentoria 1 para 1 comigo, tá? Vamos lá, próxima pergunta. Você encaixa a parte metálica do guia de fresagem? A parte metálica do guia de fresagem é projetada no software? Onde estão disponíveis? Você deve estar falando das anilhas, Vinícius, porque a única parte metálica são as anilhas, tá? E sim, o próprio software tem essa biblioteca, né? A biblioteca dos implantes, das anilhas e tudo mais. Agora, os conectores, os attachments, são os STLs que eu disponibilizo para os alunos adicionarem nos planejamentos dele. Os ímãs, os machos e fêmeas, os pinos, os apoios, isso aí a gente disponibiliza para os alunos do curso, tá? Biratã, obrigado pela pergunta. Guiachotomia assenta justa ósseo, descolhendo, afastando a gengiva previamente ou ele é assentado sobre a gengiva? Depende do método, o Biratã, mas normalmente ele é ósseo suportado, você está certo, tá? Vai descolar tecido, vai apoiar o guia e vai botar ele em posição, tá? Normalmente é assim, você está certo. Próxima pergunta do Luan. Obrigado aí pela pergunta, Luan. A osteotomia digital é feita no Mesh Mixer? Pode mostrar como faz? Não, dá para fazer no Mesh Mixer, mas dá para fazer no Exoplan, tá? Não vou conseguir mostrar agora, em função também do horário e abrir o software para isso, mas a gente dentro do próprio Exoplan, aqui, ó, a gente consegue pegar o modelo e simular essa osteotomia. O próprio software faz isso. Esse platô aqui, por exemplo, foi feito no software, tá? É bem simples. Bem simples. Mas dá para fazer no Mesh Mixer também. Eu gosto muito do Mesh Mixer. Faz um caso ao vivo aí, professor. Não vai dar tempo, né? Mas eu posso fazer. Depois a gente pode marcar sim para fazer. Bem tranquilo. Próxima pergunta. Tem muita coisa que vou passar, que senão não vai dar tempo. Quando o paciente não tem dente, boa pergunta aqui do Carlos. Ó. Edêntulo total, né? Condições de moldagem, pode ser um problema neurológico, consigo fazer o planejamento digital? Ô, Carlos, quando o paciente é edêntulo, a gente faz a partir da prótese total. Então, se você consegue fazer uma prótese total para esse paciente, você consegue fazer um planejamento de cirurgia guiada para ele. Seja cirurgia guiada mais convencional, que a gente ensina no Masterizando Exoplan, quanto o Stackable Guide, que a gente ensina no curso Stackable Guide, tá? Se você consegue fazer uma prótese total para ele, a gente consegue planejar a cirurgia guiada para ele, tá bom? Poderia passar datas de curso? Não, Ciro, por enquanto só curso online, tá? Então, se você quiser aprender sobre isso, no Masterizando Exoplan ou no Stackable Guide, ou os dois juntos, tá? Evandro.
Doutor, no curso vai ensinar como dominar Exoplan junto com o Mesh? Sim, Evandro, faz parte, tá? Porque a gente faz uma penca de casos do início ao fim. E os casos que passam pelo Mesh Mixer, você vai ver exatamente como a gente faz, tá? Então, sim, pode confiar, você vai aprender tudinho e depois... Primeiro, né? Se você for um dos 10 primeiros, você vai tirar 1 hora de mentoria comigo. Então, vou tirar todas as suas dúvidas ali no 1 para 1. Se você for um dos 10 primeiros a adquirir o curso. Se não for, a gente tem a mentoria em grupo. Né? Então, no encontro mensal ou quinzenal, agora estava sendo quinzenal, por exemplo, a gente vai tirar essa dúvida ao vivo. A gente pega um caso enviado pelos alunos, planeja, tira as dúvidas, ou discute algum tema, então não vai faltar suporte. Versão do Exoplan... É o 3.2? Não, esse meu acho que é 3.1, cara. É mais antigo. Esse meu Exoplan é com a Dental Kramer, a licença. É um esquema mensal que eles fazem. Acho que ninguém perguntou, inclusive, preço de software por enquanto. Engraçado. Normalmente é a primeira pergunta. É um esquema mensal, tipo uma espécie de aluguel, que é R$990 por mês no cartão de crédito. Tá? É o esquema que eu tenho com a Dental Kramer. Não é esquema, né? É a forma que eles vendem. Quando o professor considera protocolo imediato? Quando tem carga. Resumindo, quando tem carga, perdão, quando tem torque, né? Quando os implantes travam, imediato. Quando não trava, não é imediato. Vai para PT. Emerson, essa pergunta é boa pra caramba. Vai no torque de catraca, e não sei se é exatamente isso que você perguntou, mas é uma dica aqui de ouro. Você nunca pode confirmar torque de implante guiado através do guia. Presta atenção no que eu estou falando. Você nunca pode confiar no torque através do guia, através da anilha. Por quê? Porque pode haver um imbricamento da chave de instalação com a parede da anilha e te enganar no torquímetro. Então, para conferir torque de implante, é sempre sem o guia, sem as anilhas. Pode estar o guia base lá do Stackable Guide e você conferir, obviamente. Mas não através da anilha, tá? Essa dica aí de ouro. Nesses guias, quanto por cento é utilizar Exoplan? 90%. Né? O planejamento é basicamente feito no Exoplan. Jeremias. Boa noite, Pedro. Em função dos grandes gastos necessários, principalmente mandíbula, não costuma provar o guia base previamente? Não dá para provar o guia base. O guia base é ósseo suportado. A gente confia no método. A gente confia no que está fazendo, a gente sabe o que está fazendo. Então, a gente faz, inclusive, a cirurgia no modelo. Vocês viram foto de cirurgias no modelo. Então, no Stackable Guide, no curso Stackable Guide, eu ensino tudo isso, tá? E, novamente, se você for um dos 10 primeiros, eu vou tirar 1 hora de mentoria contigo para demonstrar esse passo a passo. A gente prova no modelo e transfere para a boca, mas é um guia ósseo suportado. Como é que eu vou provar isso antes no paciente? Não dá. O afastamento do lábio, o próprio pino de fixação afasta o lábio. A gente quando eu falo que é muito desenvolvimento, muito tempo fazendo, acertando, errando e vendo o que funciona, que é sacanagem isso. A gente posiciona os pinos de fixação de uma forma que você não precisa nem de spandex. Você não precisa de afastador. A gente posiciona os pinos de fixação, seja para a maxila, seja para a mandíbula, de forma que os próprios pinos afastam o lábio para você. É fantástico. Descendo. Resina. No Brasil, com a Anvisa, é tudo muito parecido essas resinas com carga cerâmica, tá? Sinceramente, acho que eu já usei todas e eu acho tudo muito parecido, tá? Biocrown, esses casos que vocês viram era tudo Biocrown, da Makertech. A grande maioria. Tinha um Nanolab, a gente já usou Vitality, eu acho tudo muito parecido. A próxima geração de resinas que vai vir, aí sim, com a Onyx Touch, por exemplo, da Sprint Ray, aí sim vai mudar o jogo. Pergunta. Osteotomia de maxila que expôs seja maxilar? Ô, Fábio, não tive, mas pode acontecer se você não estiver planejando o caso, né? Com um planejamento virtual. Nesse cenário aqui, a gente simula a cirurgia no software. Então, nunca vai acontecer. Porque aqui a gente tem previsibilidade, né? Então, sim, pode acontecer de você estar fazendo uma osteotomia mão livre, sem planejamento, né? Meio naquele esquemão,
e expor seio maxilar, faz parte da anatomia, tá ali. Obviamente é uma osteotomia posterior, né? Agora, tem seios maxilares que são tão pronunciados que vem até a lateral. Eu já vi um caso que o seio do maxilar do cara pegava até a parede da raiz distal central. Então, se não planejar virtual, tá morto, vai arrumar dor de cabeça. Teria como fazer um teste de alguns dias usando Exocad? Cara, para comprar o Exocad ou para fazer um trial, você pode ver com as próprias empresas que comercializam. A Doni 3D, a Dental Kremer, a Smart Dent, tal. São algumas opções aí do pessoal que disponibiliza o software, tá? Então, essa aqui é legal. Tenho receio de fazer a osteotomia com sal seio maxilar e expor. Então, mas é justamente por isso, porque você não está fazendo a sua osteotomia de forma guiada. Né? No Stackable Guide, isso não vai acontecer nunca. Até com o planejamento virtual de um guia mucosuportado convencional, com uma complementação de fresagem à mão livre, já é mais difícil acontecer, porque você vai com uma referência, vou tirar X milímetros, né? Então você marca e tira. Agora, indo cego para a cirurgia, pode acontecer. Se seria possível fazer no planejamento do Blue Sky? Sim, seria. Mas o Blue Sky é tipo uma Uno. Uma Uno Mille. O Blue Sky é a Ferrari. O Exoplan é a Ferrari. Tá? Então, a Uno e a Ferrari te levam para o mesmo lugar. Né? Você chega no mesmo lugar com os dois, mas não chega da mesma forma. Tá? Então, é um software mais arcaico, assim, com menos inteligência artificial atrelado, o layout é mais difícil, ele é menos intuitivo, menos didático, o Exoplan é tudo muito melhor, muito mais formatado, mais inteligência artificial envolvida, mais possibilidades, mas sim, no Blue Sky você conseguiria fazer, inclusive o Diego planeja no Blue Sky. Então sim, é possível. Ciro, onde comprar os cursos? Ciro, joguei no chat aqui e minha equipe jogou no grupo de WhatsApp, tá? Vou pedir para a equipe jogar de novo aqui no chat do YouTube, mas vai lá no grupo de WhatsApp, já está o link lá. Mais uma vez reforçando, se você for um dos 10 primeiros a comprar o Masterizando Exoplan, ou Stackable Guide, ou Double Pack e ter mais de R$2.000 de desconto, você vai ganhar uma mentoria de 1 hora comigo. A empresa faz planejamento terceirizado, nesse formato de empresa de laudo, é só o que a empresa faz, Welber. É um planning center, é um centro de planejamento. É o meu planning center, www.meuplanningcenter.com. Entra lá, ou no Instagram, meu planning center, manda um alô, depois a gente troca essa figurinha. Para o CEDER é necessário ter scanner. Então, André, no Masterizando Exoplan, que é o curso iniciante intermediário, a gente explica toda a técnica da guiada, inclusive a gente fala sobre isso, qual é o investimento que o cirurgião precisa fazer. Na verdade, não precisa ter scanner, não precisa ter nada. A única coisa que você precisa ter duas coisas. Conhecimento, que eu te ensino, e um kit para operar. O kit você tem que ter, e o conhecimento você pega no curso. Tá? Por quê? Porque os exames você manda fazer na radiologia, no centro radiológico. Você não precisa ter nada no consultório disso. Não precisa ter scan, não precisa ter nada. Então você manda o paciente no centro radiológico para escanear e tomografar e recebe esses exames e manda para o Planning Center ou você mesmo planeja. Tá? No caso do Masterizando Exoplan, vou te ensinar a planejar sozinho. Ainda mais, se na tua cidade não tiver uma radiologia com scanner, que hoje em dia eu acho que está muito difícil isso acontecer. Você pode moldar o paciente e digitalizar a moldagem no laboratório de próstata, que tem um scanner de bancada. Tá? Então, não é preciso ter nada. A única coisa que você tem que ter é conhecimento e um kit. O conhecimento eu te ensino no Masterizando Exoplan e o kit tem que ser da empresa de implante que você já está acostumado a trabalhar. Descendo. Ciro. Comprei o curso. Como saber se estou nos 10 primeiros? Já nossa produção daqui a pouquinho, ou amanhã, não sei pela hora, né? Amanhã, provavelmente. Vai entrar em contato, tá? Fica tranquilo. Transparência total aí, não vai ter apurreação nesse sentido, tá? Sérgio Lian, já adquiri o Stackable Guide, estou entre os 10. Seja bem-vindo, muito obrigado pela confiança. Com certeza você vai gostar. E amanhã a produção manda um alô aí para você, para
passar as informações do curso, enfim, e depois fazer o agendamento da mentoria. Não recomendo fazer agora, no início, né? Porque senão você não vai aproveitar bem, né? Então, primeiro, digere o curso, pratica, tenta fazer o máximo de coisas possíveis, para quando você for para a mentoria 1 para 1, usufruir da melhor forma, né? Já tirar as dúvidas pontuais, pegar os pulos do gato ali, etc. Mas no curso, na plataforma, você vai ver que eu mostro exatamente como eu faço. Não tem uma vírgula escondida. Inclusive é gravando tela, né? Então você vê exatamente como eu trabalho no curso e vai ter as mentorias em grupo também para planejar casos de aluno, tirar dúvidas e tudo mais, tá? Fábio, parabenizar a equipe, fiz alguns casos, é excepcional. Para quem quiser fazer uma cirurgia rápida e precisa, com pouco sangramento, pós-operatório muito tranquilo. Parabéns. Obrigado, Fábio. Muito obrigado pela confiança. São mensagens como essa que fazem as coisas fazerem sentido, né? O trabalho é duro, complexo, não se ganha muito dinheiro, então são essas mensagens que fazem valer a pena, tá? Muito obrigado pela presença, pela confiança, por tudo. Velder, excelente apresentação, prática em simples. Muito obrigado, Velder. Depois a gente acerta aquele troco que a gente combinou para você elogiar. Fernando Almeida. Sou do Hospital da Boca, Santa Casa. Ah, Fernando Almeida, professor Fernando Almeida. Tudo bem, professor? Os cuidados de asepsia e esterilização dos guias. Ah, sim. Obrigado pelos parabéns aí também. Essas resinas que a gente usa, por exemplo, muitos casos que vocês viram eram com a BioGuide da marca Airtec, tá? Ela é uma resina autoclavável, tá? Então, pode esterilizar o guia, tá? Agora, tem relato, por exemplo, com a própria... Às vezes a autoclave não está muito bem configurada, a temperatura vai mais além, a pressão está um pouquinho além. Eu já vi guia trincar em autoclave, tá? Aí, para quem não quer botar em autoclave, é descontaminação em clorexidina, né? Clorexidina alcoólica, 2%, vai para a cirurgia. Nunca tive problema, tá? Mas, obviamente, o guia é autoclavável, tá? E aí elimina qualquer margem de dúvida. Fernanda Eiras. Não consegui finalizar minha compra, só amanhã. Consegue segurar o desconto para mim? Bom, vou pedir para o pessoal da produção te mandar um alô. E aí vocês conversam, tá? Se der, beleza, não me meto muito nessa parte. Obrigado, Evandro. Deixa eu abaixar mais aqui. Obrigado, Evandro. Marcelo Dante perguntando sobre o serviço do Planning. Lógico que pode, Marcelo. Entra no meuplanningcenter.com ou no Instagram do Planning, que é meu Planning Center, tá? Vou escrever aqui, ó. E manda uma mensagem lá no WhatsApp ou liga, enfim, aí o pessoal te manda todo o suporte necessário para você começar a trabalhar com Planning. Alguma dica quando a broca trava a broca na anilha para evitar remoer, imbrica no guia, não sei fácil. Normalmente não é a broca, normalmente é a chave de instalação, né, Ricardo? Confirma aí no chat se é esse problema que você tem às vezes. E me fala o teu kit, se é da SIM, por exemplo. Manda aí no chat essa informação. Primeiro, o que pode fazer para não acontecer? Normalmente acontece com anilha estreita, não com anilha regular. Então, no Masterizando Exoplan, que é o nosso curso iniciante intermediário, eu ensino a trabalhar com anilha regular, mesmo que seja implante estreito. Então, isso aí já vai diminuir muito a porcentagem de casos que trava, né? Uma outra coisa para fazer evitar, na verdade, isso é um problema de desenho, né, do kit. A chave de instalação é cilíndrica, a anilha é cilíndrica, o offset é muito curto, qualquer pequeno desvio imbrica. Né? E imbrica, às vezes, é ruim de tirar mesmo. Então, para não acontecer, você pode não finalizar a instalação guiada, tá? Quando tiver começado a torque, tira o guia e finaliza na catraca, é o que eu faço, tá? Ou se travar, aí você tem que ir tirando, tentar tirar com molt, vai tentando alavancar com molt, dando umas pancadinhas horizontais,
Aí é mecânica. Alguns outros kits já tem um desenho de chave de instalação que não trava tanto, ou não trava nunca. Tá? Olha lá, a chave de instalação da SIM. Exatamente. Da SIM trava. Agora a da FGM não trava, não. Já travou a da FGM? Porque ela é quadrangular, né? Ela não pega tanto contato na parede. Com certeza, Helder, podemos conversar. A gente leva o Stackable Guide aí para Salvador. Alex, o planning é top, já faço há muito tempo, bom saber como fazer, mandei o caso agora, estava todo enrolado com documentação, ração, exames e planejamento. Sim, eu entendo, né? No início a curva não é tão simples, né? A gente tem que sair da zona de conforto. E vocês que estão aqui numa quarta-feira, quase 10 horas da noite, é o que vocês estão querendo, né? Vocês estão querendo evoluir, vocês estão querendo ir além, vocês estão além do medíocre, né? Vocês querem ir além do óbvio. Então, é maior tesão estar com gente assim, gente que quer ir além, gente que quer se diferenciar. E se porventura você quiser aprender a começar a planejar seus casos, o curso certo é o Masterizando Exoplan. O link vai estar lá nos grupos de WhatsApp. Beleza, o Marcos mandou mensagem aí. Tem uma outra colega, Fernanda, mandou um WhatsApp aí, mandou um telefone. Depois a equipe volta para falar contigo. Beleza? Obrigado. Então, pessoal, sem mais perguntas aqui. Acho que tá bom de pergunta, né? Deixa eu apresentar para finalizar a apresentação para vocês. Tela cheia. Pronto. Vamos lá. Então, novamente, para quem for comprar só o Masterizando Exoplan, R$500 de desconto no cupom 500 off. Para quem for comprar só o Stackable Guide, R$1.000 de desconto, R$1.000 off. O Double Pack, R$2.000 off é o cupom. Lembrando, só vale agora para quem está na live, quem veio prestigiar o evento. Depois não vai rolar, tá bom? E lembrando, ainda tem, né? Tem. Os 10 primeiros, tá, que comprarem o curso, qualquer um dos cursos, seja Masterizando Exoplan, seja Stackable Guide, quanto o Double Pack, vai ganhar 1 hora de mentoria comigo, tá? 1 hora de mentoria online, 1 para 1, para tirar suas dúvidas. Não dá para fazer mais do que 10, porque é muita gente, a rotina é muito pegada, não dá para agendar isso tudo de treinamento, né? Tá lá o Masterizando Exoplan, pessoal, o link já está no grupo. Stackable Guide, para quem quiser já planejar esses casos avançados. E o nosso Double Pack, que é a grande oportunidade, né? Porque além, se a gente somar o desconto para quem está na live do Masterizando Exoplan, junto com o desconto para quem está na live no Stackable Guide, comprando o Double Pack, você tem mais R$500 de desconto. Tá? Então o preço está muito rasgado. É uma excelente oportunidade para quem já quer pensar no ciclo completo, tá bem? Então tá lá, Masterizando Exoplan. Para quem está na live com cupom 500 off, ele fica 12 de 199,32. Stackable Guide, para quem está na live e usar o cupom 1000 off, vai ficar 249,23 em 12 vezes. 249,23, né? E para quem já quiser fechar o ciclo completo, vão ser 12 de 398. 2 cursos com mais de R$2.000 de desconto aqui, com R$2.000 de desconto e R$500 off comparando, né? Comprando só um isolado ou outro isolado. Beleza? Então tá lá o cupom. Printa aí, anota. Os grupos, os links para comprar os cursos já estão nos grupos de WhatsApp. Quem tiver qualquer dúvida, o suporte está aí no chat, vai dar um alô. Nos grupos de WhatsApp também, tá? E aí daqui a pouquinho, vou pro grupo de WhatsApp para tirar a dúvida de vocês lá, tá? A gente vai abrir os grupos para comentários, para tirar dúvidas aí no longo da noite ou na parte da manhã, né? Talvez até pelo horário seja melhor amanhã, mas mandem, a gente vai abrir lá para tirar dúvidas, para interagir. Podem contar comigo. Então, meu muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, é um prazer estar com gente que
quer ir além, gente que quer ir além do óbvio, gente que não se contenta com a mediocridade, gente que está procurando se diferenciar, gente que quer ir além. Então, gosto muito de estar com gente assim, numa quarta-feira, quase 10 horas da noite, tentando evoluir, tentando crescer, tentando aprender, e vocês podem contar comigo de coração, com a minha total dedicação para que a gente trilhe essa jornada juntos aí, tá? Contem comigo. Vou para o grupo de WhatsApp daqui a pouquinho para a gente tirar as dúvidas, tá bom? Muito, muito, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Separei material com muito carinho. E é isso. Muito obrigado. Mais uma vez, para encerrar, ainda está valendo os 10 primeiros que comprarem o Stackable ou Masterizando ou o Double Pack, 1 hora de mentoria comigo. Ainda tem, né? Beleza. Tá valendo ainda. Então é isso, pessoal. Obrigado. Um abraço. Boa noite e até.